Olá, meus alunos! Vamos dar continuidade a nossos assuntos sobre contabilidade de custos. Hoje nós veremos o sistema de custeio. Mais uma vez, essa aula vai ser partida em duas, para esse vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então vamos estudar um pouquinho mais sobre o sistema de custeio. Sistema de custeio. Então, para Crepaldi, que é um cara que estudou os custos, custear significa acumular, determinar custos. Custeio ou custeamento são métodos de apuração de custos, maneiras segundo os quais procederemos à acumulação e apuração dos custos. Custo a gente já estudou o que é custo, né? Custo é de pegar determinado produto e verificar quanto foi o custo para produzir ele, né? Quanto foi o valor da produção daquele produto. Os sistemas de custeio eles se diferenciam-se entre si pela natureza dos dados contábeis utilizados. Então, são históricos ou pré-determinados. Então, seguindo essa situação, né, são dois os sistemas de custeio. Agora, o sistema de custeio baseado em dados reais, atuais ou históricos, né, e o sistema de custeio baseado em dados estimados ou predeterminados. Então, o primeiro sistema é baseado em dados reais, quer dizer, em dados que aconteceram realmente, enquanto o segundo é baseado em estimativas, pré-determinações, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Sistema de custeio histórico. Então, o sistema de custeio baseado em custos históricos ou atuais, eles podem ser definidos como um sistema no qual os custos são registrados tais como ocorrem. Em consequência disso, nesse sistema, os custos só são determinados após o término da fabricação do produto ou da prestação do serviço da empresa. Sob esse sistema, o produto é debitado pelo custo atual do material usado, da mão de obra aplicada e por uma estimativa dos gastos gerais de fabricação. Então, dessa forma, o sistema de custo atual, histórico, ele contém, no que respeita aos gastos gerais de fabricação de elemento do custo pré-determinado. Então, para a pessoa, para a empresa, ela ter esses dados em mãos, né, ela tem que, no caso, o estudo desse custo histórico, do custeio histórico, né, só é possível quando acabar a fabricação do produto ou quando acabar a prestação de serviço, que eles vão fazer todos os cálculos para saber quanto é que foi o custo de produzir determinado produto ou de aplicar, de oferecer determinado serviço. Então, obviamente, o sistema baseado em custos históricos pode ser usado tanto em um ambiente de acumulação de custos por ordem de produção, que a gente viu na aula passada, como em ambiente de acumulação de custo por processo e fabricação em série, que é aquele processo contínuo, né? De um modo geral, as seguintes limitações afetam a utilização do custo histórico. Quando ele fala que ele pode ser usado nesses dois sistemas de acumulações que a gente viu nas aulas anteriores, né, do sistema de acumulação por produção, que é através de pedido e de chamada de produção, né, e também naquele do processo de fabricação em série, que é fabricação contínua. Por quê? Porque são fabricados relatórios semanais ou diários, fazendo a estimativa do que foi produzido, e em cima desses relatórios é feito esse sistema de custeio histórico. Então, o custo histórico ele pode não ser um custo típico, podendo mesmo, em alguns casos, ser qualificado como custo acidental, certo? São as limitações do custeio histórico, do sistema de custeio histórico. Então, devido ao prazo requerido para a apuração dos custos históricos e para a elaboração dos demonstrativos neles baseados, a sua eficácia gerencial é muito limitada, né? Porque eles tentam um custeamento da produção do serviço geral, não faz uma coisa muito detalhada. Sob um sistema exclusivo
do custo histórico, não existe medida de comparação para o julgamento imediato do desempenho da empresa. A gerência fica sabendo apenas se o custo mais recentemente apurado foi maior ou menor do que aquele verificado no período anterior, mas não disporá de elementos de comparação para poder determinar as operações, os fatores de produção e as causas das variações constatadas. Então, qual é a limitação? Olha só, ele está falando aqui, ó, ele está dizendo, não existe uma medida de comparação entre a relação do custeio anterior e o custeio atual. Ele tem só o cenário geral. Ó. Então, vamos lá. Foram produzidas mil sombrinhas ao custo de 1.000 sombrinhas no custo geral total de 2.000 no mês de 2.000, de 5.000 reais no mês de novembro, não, no mês de outubro. Os mesmos custos daquelas 1.000 sombrinhas foram de 6.000 reais no mês de novembro. Eles vão ter a comparação do valor maior ou valor menor dos períodos anteriores, mas só que eles não vão ter o detalhamento para saber por que o custo do mês de novembro foi maior que o custo do mês de outubro. Eles não têm esses dados para determinar qual foi aqueles fatores que influenciaram no custo da mesma quantidade de produção do mês para o outro. Então, por isso que está dizendo que esse sistema de custeio histórico é limitado em relação a essas situações que aparecem dentro da empresa. E o sistema de custeio pré-determinado. Então, como o próprio nome indica, custos pré-determinados são custos estabelecidos com antecedência, né? Então já tem a quantidade que vai ser produzido ou o serviço que vai ser oferecido sobre as operações de produto. Assim, um sistema de custeio baseado em custos pré-determinados, tanto material como mão de obra e os gastos gerais de fabricação são contabilizados com base em preços e usos no volume previsto. Então, olha a diferença desse aqui para o outro. Do outro, eu só vou saber o custo do sistema de custeio histórico, eu só vou saber o custo da produção quando eu acabar a produção, quando se encerrar o serviço. Esse não. Já vou ter a base de quanto é que eu vou gastar para produzir determinados produtos, porque já está pré-determinado, ou para oferecer certos serviços, porque eu já sei o que eu vou oferecer, eu já sei a quantidade que eu vou fabricar. Não vai ser necessário eu terminar a produção para mim fazer a contabilidade dos custos. Então, os custos pré-determinados, eles são usados quando a gerência está interessada, primeiramente, em conhecer quais deveriam ser seus custos, para depois compará-los com os custos reais. Então, já tem uma estimativa, é como se fosse esse sistema de custeio pré-determinado, é como se fosse o orçamento. Então, você vai fazer primeiro, vai no local para quebrou o seu carro, você vai no local fazer o orçamento para saber quanto é que você vai gastar ali, né? É um sistema de custeio pré-determinado, porque vocês vão fazer a análise do carro para você saber quanto é que você vai gastar para o conserto do carro. Então, você vai fazer, vai em vários lugares, vai saber os custos reais, para depois decidir onde que você vai levar o seu carro, no caso. Então, esses custeios pré-determinados é exatamente o quê? Para a gente conhecer os custos que eu vou ter que disponibilizar para para fabricar determinado produto ou para oferecer determinado serviço. E depois fazer a comparação com os custos reais. Os custos que, no caso, se de repente utilizar os custos históricos no mês anterior e depois esse custo pré-determinado no próximo mês. Então, ele vai fazendo essa comparação aí, certo? Bem, dentro desse sistema dos custos pré-determinados, contas de variações são usadas para a contabilização das diferenças, a mais ou para menos, resultante da comparação entre o custo realmente incorrido e o respectivo custo pré-determinado.
Os custos pré-determinados eles podem ser estimados com base na melhor informação disponível no momento da sua fixação, ou podem ser padrões resultantes de um meticuloso estudo de engenharia. Então, aí está dizendo, né? Pode ser, como é que a gente pode estimar esses custos pré-determinados? Na melhor informação que ele tiver, em forma de relatórios e tudo mais, tabelas, ou através dos padrões de um resultante em meticuloso estudo de engenharia, isso é de cada empresa, certo? Então, os custos pré-determinados, sejam estimados ou padrões, eles apresentam as seguintes principais vantagens e desvantagens. Então, vamos ver algumas vantagens e desvantagens desse custeio pré-determinado. Primeiro, ele torna possível a aplicação do chamado princípio da exceção, que significa que a gerência ela passa a centralizar a sua atenção nos casos de variação significativa, para mais ou para menos, entre os custos pré-determinados e os custos reais. Então, olha aqui, a gerência ela tem a possibilidade, por ter esse custeio pré-determinado mais detalhado, e centralizar suas ações naquilo que varia mais, para mais ou para menos, dentro do custo da produção ou do serviço. Então vamos lá, o cara pode fazer o custo de um serviço tal. O cara tem uma academia, ele vai oferecer um custo de uma academia de ginástica. Então ele vai poder fazer uma vantagem aqui desse custeio pré-determinado, ele vai poder verificar aonde é que ele está gastando mais. Quando ele fala em custo, é exatamente isso. Onde é que eu estou gastando mais? É com professor? É com energia elétrica? É com água? É com material? É com compra de equipamento? Então ele vai saber exatamente isso. Ele vai exatamente nos casos onde as variações são mais significativas, independente se são para mais ou para menos. Tá? Outra vantagem, olha só, são importantes como os incentivos aos trabalhadores, previsores e executivos que passam a contar com um padrão de medida do seu desempenho, inclusive, por exemplo, para a avaliação objetiva dos resultados do plano de participação de resultados da empresa. Né? Quando, de repente, olha, no caso, a empresa está gastando muita energia, então, de repente, a empresa ela pode incentivar os trabalhadores a gastar menos energia, né, de seus equipamentos, tendo maior controle e tudo mais, manutenção, e no final pode vir a entrar como, de repente, uma participação dos lucros da empresa, né, e o trabalhador ganhar um pouquinho mais da sua PL. Outra vantagem, permitem uma melhor formulação das políticas de preço e da produção da empresa. Mais uma vez, como esse custeio pré-determinado ele é bem mais detalhado do que o histórico, né? Porque a gerência da empresa ela consegue permitir uma maior formulação da sua política de preço e de produção dentro da empresa. Então, quanto mais aquele negócio, né? Quanto mais informação a gente tiver, mais no sistema de políticas de preço, de tomada de decisão, é melhor para a empresa. Quanto mais informação, melhor. Mais uma vantagem do sistema de custeio pré-determinado são que as medidas unitárias estáveis, das quais a administração pode servir-se para medir a eficiência das operações durante diferentes períodos de tempo. E a principal desvantagem dos custos pré-determinados é de fazer referência ao trabalho e ao tempo requerido para a sua definição, notadamente quando se tratar da fixação de padrões. Então, a gente viu aí as vantagens e as desvantagens do custeio pré-determinado. Custeio por absorção. Então, a gente viu aqueles dois primeiros sistemas e agora a gente vai ver o sistema de custeio por absorção. Tá? Também chamado de custeio integral. O custeio por absorção é um método de custeio, processo de apuração de custos, métodos derivado da aplicação dos princípios fundamentais da contabilidade, cujo objetivo é considerar todos os custos incorridos, sejam eles fixos ou variáveis, sejam eles diretos ou indiretos,
em cada fase da produção, na avaliação e no registro do valor do produto fabricado. Então, significa que custeio por observação, o produto ou serviço ele absorve todo aquele custo fixo ou variável, diretos ou indiretos, em todas as fases da produção, em relação à avaliação, até chegar ao registro do valor. O nome absorção é autoexplicativo, então ele absorve. O produto que está sendo fabricado absorve com o seu valor de qualquer gasto que ocorrer, seja a matéria-prima, mão de obra direta, os custos indiretos, no esforço da produção. Então ele absorve todos os custos, mais uma vez, todos, sejam eles diretos ou indiretos, né? Matéria-prima, custos indiretos e tudo mais. Então, quais são as vantagens relacionadas ao custeio por absorção? Primeiro, para melhorar a utilização dos recursos, absorvendo todos os custos da produção, permitindo a apuração do custo total de cada produto, entre as vantagens e desvantagens. Algumas vantagens, algumas vantagens, no caso. Considere que a mais óbvia vantagem do custeamento por absorção é que ele está de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e as leis tributárias. Então, o custeio por absorção está de acordo com as leis, os princípios da contabilidade e com as leis tributárias. Outra vantagem é que ele pode ser menos custoso de programar, pois ele não requer separação dos custos de manufatura dos componentes fixos ou variáveis, são os produtos manufaturados, dos componentes. Então, ele não requer essa separação. E as desvantagens? Bem, os custos, por não se relacionarem com este ou aquele produto, ou esta ou aquela unidade, são quase sempre distribuídos à base de critérios de rateio, de divisão, quase sempre com grande grau de arbitrariedade. Então, é uma coisa meio, não vou dizer que é meio bagunçada, mas meio aleatória, né? Os custos fixos por unidade dependendo do volume de produção. Pior de tudo isso é que o custo do produto pode variar em função da alteração do volume de um outro produto. Então, os custos fixos existem independentes da fabricação ou não desta ou daquela unidade. Então, acabam presentes no mesmo montante, mesmo que ocorram oscilações dentro de certos limites. Então, olha só, né? Então, quer dizer que os custos fixos a gente já viu, né? Então, mesmo que a empresa fabrique menos ou mais, os custos fixos são seus mesmo. Então, ele não oscila, independente da fabricação de tal unidade ou não. Mas no final, ele acaba sendo distribuído para todas as unidades. Então, essa é uma desvantagem do custeio por absorção. Ainda em relação à desvantagem do custeio por absorção, segundo Martins, a desvantagem desse método está no aspecto gerencial, já que todos os custos deverão se incorporar aos produtos, inclusive os fixos, deve-se utilizar algum critério de rateio para a alocação destes custos. Assim, mesmo que o critério de rateio seja o mais ideal, haverá um certo grau de arbitrariedade na alocação dos custos. Um problema na utilização do método de custeio por absorção está na fixação dos preços, sem conhecer a margem real de cada produto vendido e de forma menos eficaz visando o resultado global. Então, também essa é uma das desvantagens em relação ao custeio por absorção, né? Então, gente, a primeira parte da aula é essa, ainda não tem atividade. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Fui!